Muito bem, vamos fechar o capítulo deste módulo com a influência da temperatura no equilíbrio químico. Presta bem atenção, porque uma vez que você entender aqui este conceito, este princípio, você vai encontrar aí alguns desafios em exercícios, algumas pegadinhas, mas você aprendeu rápido, você aprendeu aqui no Química Flash. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos, vamos nessa. E bora ser gigante em química. Vamos lá, qual a influência da temperatura no equilíbrio químico? Presta atenção, acompanha aí com o teu material. Nós temos que lembrar que, diferentemente da consideração, não podemos aumentar a temperatura dos reagentes ou dos produtos, certo? Ah, e se aumentar a temperatura do reagente ou do produto? Não. Por quê, Franklin? Porque você está aumentando a temperatura de tudo. A temperatura não é de um lado ou do outro. A temperatura que você está aumentando ou diminuindo é da reação toda. Ok? É da reação em equilíbrio. Ótimo. Então, quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a temperatura de todo mundo, dos dois sentidos, o direto e o inverso. Certo? Então, para visualizarmos o efeito da temperatura, é importante que você saiba, você tem que saber, tem que ser informado se a reação é endotérmica ou exotérmica. Como assim, Franklin? Você tem que já saber qual é o sentido endotérmico, qual é o sentido exotérmico da reação química, certo? Então, assim, se a reação direta é endotérmica, ou seja, consome calor, a inversa vai ser o quê? Exotérmica, libera calor. Certo? Mas, Franklin, como é que eu vou saber? Como é que o exercício vai me informar que a reação é endotérmica ou exotérmica? É olhando o ΔH da reação. Olha para cá. Considera aqui, ó, nitrogênio com hidrogênio em equilíbrio com a amônia. O exercício tem que fornecer o ΔH. ΔH de menos 109,5 kJ. O que é que eu entendo disso? Que o sentido 1, sentido direto, ΔH negativo, sentido exotérmico. Logo, o sentido inverso é o sentido endotérmico. Entendeu? Faz sentido para você? Show! Gigante em química. Então, agora, partindo deste princípio, desse entendimento, vamos continuar aqui. Se aumentarmos a temperatura de um sistema em equilíbrio, o mesmo tentará consumir o excesso de calor. Entende o que eu estou dizendo? Princípio de Le Chatelier, a ação externa é aumentar a temperatura. Então o equilíbrio vai se deslocar de modo a que esse calor fornecido seja consumido, absorvido. Vamos colocar consumir barra absorver. Porque agora você sabe que uma reação que absorve calor, deslocar no sentido a absorver o calor. Show. Para isso, forçará a reação endotérmica para trabalhar de maneira mais veloz. Então, o sentido endo vai ter mais velocidade, vai favorecer, certo? Deslocando o equilíbrio no sentido dessa mesma reação. A questão está aí. Aumentou a temperatura, desloca para o lado endo. Mas qual que é o lado endo? Depende do ΔH da reação. De forma inversa, ao diminuirmos a temperatura, tirou o calor da reação em equilíbrio, o equilíbrio tentará repor, devolver essa falta de calor. E para isso vai forçar qual reação? A reação que libera calor. A reação exotérmica. Entendi. Por quê? Porque houve redução da temperatura. E aí ela vai trabalhar mais velozmente, deslocando o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Então, resumindo, se você aumentar a temperatura do sistema, você vai favorecer a reação endotérmica. Vai deslocar para o sentido endotérmico.
Anota aí no teu material. E se você diminuir a temperatura do sistema em equilíbrio, você vai favorecer a reação exotérmica. Estamos indo com muita calma nessa hora para este exemplo aqui, ó. N2 com H2 em equilíbrio com NH3, ΔH de menos 109,5. Se aumentarmos a temperatura, deslocaremos o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Não é verdade? No caso, é o sentido 1 ou 2. Consequentemente, se diminuirmos a temperatura, deslocaremos o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. No caso, vem aqui comigo, ó. Esse raciocínio você vai levar para qualquer situação, tá? Presta atenção. Uma coisa você sabe, né? Vou até colocar uma observaçãozinha aqui no cantinho para você, ó. Uma coisa você sabe. Se aumentar a temperatura, desloca para o lado endo. O teu problema era saber qual é o lado endo. Se diminuir a temperatura, desloca para o lado exo. O teu problema era saber qual que é o lado exo. Vamos lá. Se o ΔH é negativo, quer dizer que para a direita nós temos o quê? O sentido exotérmico. Para a esquerda, o sentido endotérmico. Então, nesta situação aqui, se aumentar a temperatura, desloca para a esquerda. Se diminuir a temperatura, desloca para a direita. Se o ΔH da reação for positivo, para a direita o sentido é endotérmico, para a esquerda o sentido é exotérmico. Se aumentar a temperatura, desloca para o lado endo, neste caso de ΔH positivo, desloca para a direita. Se ao diminuir a temperatura, desloca para o lado exo, neste caso de ΔH positivo, desloca para a esquerda. Sensacional, ensino transformador. Aproveita para dar um print nessa tela. Muito bem. Show de bola. E agora você vai resolver qualquer exercício que envolva deslocamento químico com a temperatura. Preencha aí no seu material, se já não preencheu. Vamos lá. Se aumentarmos a temperatura, deslocaremos o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. E para este caso aí de ΔH negativo, o endotérmico é o sentido, é a reação inversa. Na verdade, é o sentido inverso, é a reação inversa. Se diminuir a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Neste caso, a reação direta. Pronto. E o que tem a ver agora, Franklin? A constante de equilíbrio. Pois é. Quando mudamos a concentração dos produtos ou reagentes, o valor da constante é o mesmo, lembra-se disso? Até fizemos um cálculo no vídeo anterior. Agora, com relação à temperatura, o valor do Kc, o valor numérico dele, é afetado pela temperatura. Somente a temperatura é capaz de alterar um valor da constante de equilíbrio. Só é afetado pela temperatura. Certo? Então, nesta reação que nós estamos usando aqui na aula, ela é exotérmica. Logo, se você aumentar a temperatura, deslocamos o equilíbrio para onde? No sentido da reação inversa, que é o lado endotérmico, certo? Isso vai fazer o quê? Vai diminuir a concentração dos produtos no novo estado de equilíbrio. Porque a temperatura alta vai impedir que o sentido direto aconteça. Não vai ter a reposição
na mesma proporção. Então, como o Kc é diretamente proporcional à concentração dos produtos, o mesmo vai fazer o quê? Diminuir. O valor da constante vai diminuir. O rendimento da reação vai diminuir. Então é muito importante saber qual é o sentido da reação endo ou exo numa indústria, numa empresa. Para melhorar o rendimento, tem que cuidar da temperatura. Certo? Sensacional. Ensino transformador. Agora é hora de você partir para as questões aí, exercícios de aula. Finalize esse vídeo. Faça os exercícios, depois clica no próximo vídeo para conferir a resolução dessas questões. Combinado? Então bora ser gigante em química. Um forte abraço.